Graça e paz a todos, amigos, amigas, irmãos e irmãs. Aqui nos encontramos para juntos estudarmos a Bíblia. Ficamos felizes, agradecidos a Deus por Ele nos conceder este dia, nos conceder estes momentos. Somos agradecidos a Deus por todos vocês que estudam a Bíblia conosco a cada dia e que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. E queremos aqui mandar um alô especial para Maria da Guia, de Araraquara, em São Paulo, Genésio Mioto e os irmãos da Igreja do Portal, em Caldas Novas, Goiás, e Nival Monteiro, de Cacoal, Rondônia. Gilson e Rosângela são de Oswaldo Cruz, em São Paulo. Genésia Ribeiro é de São Francisco das Pedras, em Minas Gerais. Também Rosilei Casaril é de Francisco Beltrão, no Paraná. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Querido Deus e Pai que estás nos céus, te damos graças pela oportunidade que nos dás de mais uma vez falarmos contigo. Te agradecemos por mais este dia de vida e por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos a presença do Teu Espírito Santo com cada um de nós e que tenhamos a mente aberta para entendermos a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa, Pai, todos os que estudam conosco a Bíblia, que têm suas lutas, seus problemas, suas necessidades. Tu conheces cada um. Dê vitórias em nome de Jesus. Amém. Vamos dar continuidade ao estudo desta semana. Estamos falando sobre a questão das chamas do inferno e, conforme o estudo que nós já fizemos até aqui, nós vimos que não existe um inferno real. O céu é real, nós dissemos isso para vocês. O céu existe. Jesus está lá com o Pai, com o Espírito Santo, com os anjos, com aqueles que já foram para o céu, que a Bíblia cita. Moisés, Elias, Enoque, cita aqueles que ressuscitaram quando Jesus morreu. Esses estão no céu. Os demais que morreram estão na sepultura, aguardando a segunda vinda de Jesus, quando serão ressuscitados os mortos justos e levados para o céu, juntamente com os justos vivos, e os ímpios continuarão mortos durante mais 1000 anos, quando depois serão destruídos pelo lago de fogo e enxofre. Isso é real, isso está na Bíblia, em Apocalipse. E então, não existe um inferno queimando, não existe um purgatório por aí onde algumas pessoas pensam que tem uma alma sofrendo, tormento eterno, e isso também não existe. A pessoa está na sepultura descansando, aguardando o dia final, o juízo, ou para a vida ou para a morte eterna. E também falamos que, segundo a palavra de Deus, não existe um paraíso com almas desencarnadas. Isso não existe também. As pessoas num paraíso, aqueles que morreram, desencarnou a alma e estão no paraíso. Todos estão na sepultura. E nós temos muito claro na palavra de Deus uma visão bíblica do que realmente ocorre. Eu quero ler com vocês 1 João capítulo 5, nos versos 3 a 12, diz assim: Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos. E seus mandamentos não são difíceis, pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo e obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Jesus Cristo foi revelado por meio de seu batismo na água e pelo derramamento de seu sangue, não só por meio da água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito, que é a verdade, o confirma com seu testemunho. Temos, portanto, 3 testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. E as 3 concordam entre si. Porque cremos em testemunho humano, certamente podemos crer no testemunho de Deus, que tem ainda mais valor. E Deus dá testemunho acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus sabe em seu coração que esse testemunho é verdadeiro. Quem não crê nisso, na realidade, chama Deus
de mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus acerca de seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aqui, o apóstolo João, o discípulo amado, o mesmo que escreveu o Evangelho de João, o mesmo que escreveu o Apocalipse, escreve aqui também, na sua primeira carta, falando a respeito de nós crermos no Filho de Deus. É através de Jesus que nós teremos a vida eterna. A vida eterna, diz ele aqui, está em seu Filho, no Filho de Deus. Quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Se nós almejamos ter a vida eterna, em primeiro lugar, nós precisamos crer em Jesus como Filho de Deus. Em Jesus, que veio a este mundo, sofreu em nosso lugar, morreu em nosso lugar, pagou o preço do pecado, dando a sua vida por cada um de nós, e é através da vida que Jesus deu por nós é que nós teremos a vida eterna. Mas para isso é preciso crer em Jesus, aceitá-lo como Senhor e Salvador de nossa vida. Não adianta nós crermos que Jesus veio a este mundo, que Ele aqui esteve, que tudo o que Ele fez, que está relatado na Bíblia, tudo isso é muito bonito, mas nós temos que tê-lo em nossa vida, em nosso coração. Nós precisamos viver dia a dia com Ele, caminhar com Ele, para que nós possamos ter a vida eterna. E a palavra de Deus, ela é clara em dizer que somente Deus possui imortalidade. Todos os demais seres são mortais. Quando eu falo Deus, é Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. São imortais. Jesus, ele precisou se revestir de humanidade, ele precisou se tornar um ser humano para ele poder morrer. Por quê? Porque na divindade dele, ele não morre. Mas como ser humano, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E Deus, ele é eterno e imortal. Em 1 Timóteo capítulo 6, 1 Timóteo capítulo 6, nos versos 15 e 16, Paulo diz: Pois no devido tempo ele será revelado do céu pelo bendito e único Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Somente a ele pertence a imortalidade, e ele habita em luz tão resplandecente que nenhum ser humano pode se aproximar dele. Ninguém jamais ouviu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Aqui, Paulo falando de Deus Pai. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho que o revelou, o Filho que fez todas as coisas, o Filho que criou este mundo, criou todos os astros, criou todo o universo. Jesus, quando nós falamos Deus, foi Jesus o agente criador. Está no Evangelho de João, capítulo 1, versos de 1 a 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Agora, Deus o Pai, ninguém nunca, jamais o viu e nem pode ver. Agora, somente a ele pertence a imortalidade. Então, quando muitas pessoas creem que existe a imortalidade da alma, a pessoa não morre, desprende uma alma que vai para algum lugar, isso, como eu já disse para vocês essa semana, não é bíblico. Não está na Bíblia, somente Deus é imortal. Quando lemos em Salmos 36, no verso 9, Salmos 36, verso 9, pois és a fonte de vida, a luz pela qual vemos. Então, aqui está falando que Deus, ele é a fonte de vida, a luz pela qual vemos. E ainda em Colossenses capítulo 1, versos 15 até o verso 17, diz-nos a palavra de Deus: o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. E aqui
é o que eu estava dizendo para vocês, que Jesus é o agente criador. E eu citei João capítulo 1, versos de 1 a 3, e aqui também em Apocalipse 1, versos 15 a 17, fala que por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, Jesus, ele é o agente criador. Jesus, ele é o representante do Pai. Ele que veio aqui para nos mostrar como é o Pai. Quem vê a mim, diz ele, vê o Pai. Em Hebreus capítulo 1 e no verso 2, Paulo diz: e agora, nestes últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Mais uma vez, a Bíblia mostrando aqui que Jesus é o Criador de todas as coisas. E então, ele nos revelou o Pai nestes últimos dias, né? Deus tem nos falado pelo Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Então, a palavra de Deus, ela não deixa dúvidas que o único imortal é Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e que Jesus é o agente criador de todas as coisas. Tudo que nós vemos e o que nós não podemos ver, tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Nós ficamos agradecidos a Deus porque nós não temos dúvida nenhuma do que a Bíblia nos fala a respeito da situação do ser humano. Nós nascemos neste mundo de pecado, somos por natureza pecaminosos, herdamos essa natureza de Adão e Eva, mas nós temos a solução do problema do pecado, que é Jesus Cristo. Só que o salário do pecado é a morte. E nós passamos por essa morte natural, mas a morte que nós deveremos temer é a segunda morte, que será a morte no lago de fogo e enxofre. Essa morte nós deveremos temer, e para que nós evitemos este lago de fogo, que é a segunda morte, nós precisamos aceitar a Jesus em nossa vida. Somente Ele pode nos dar a salvação. E eu quero repetir para vocês aqui em 1 João capítulo 5, versos 11 e 12, diz: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então aqui está claro que somente através de Jesus nós poderemos ter a vida eterna. E o próprio João, em João no capítulo 6, no verso 40, ele diz que aquele que vir o Filho e nele crer tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a vontade do Pai, é que nós tenhamos a Jesus em nossa vida, porque através dele nós teremos a vida eterna, e se passarmos pela morte, diz aqui João capítulo 6, verso 40, eu o ressuscitarei no último dia. Esta é a certeza, essa é a esperança que nós temos, a breve volta do Senhor Jesus e a ressurreição daqueles que já descansam em Cristo e a ressurreição daqueles que ainda irão descansar até Jesus voltar, mas que todos nós nos encontraremos no grande dia da volta de Jesus. Que Deus nos abençoe, que nos dê entendimento da sua palavra. Agradecemos a todos que estiveram conosco hoje, estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para concluir o estudo da semana, mas não nos esqueçamos o que Jesus disse em João 11, verso 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Que Deus nos abençoe.